Fala pessoal, e aí, tudo bem? Sou o professor Fernando Marques, professor de Direito Penal e Processo Penal aqui do nosso Estratégia OAB, Estratégia Concurso. Estou passando aqui para deixar uma dica para vocês, tá? O nosso programa aí de dicas para a OAB. A dica de hoje é sobre princípios de direito penal e também sobre norma penal. Vamos lá? A dica de hoje, não é? Nossa dicas para o exame de direito penal. Vamos falar sobre direito penal. Meu nome é Fernando Tadeu Marques. Deixo aí minhas redes sociais para que você possa me seguir. Fernando Tadeu Marques, ou Direito e Processo Penal para o OAB e também Criminologia para concursos. Então, qualquer uma dessas três redes você consegue me acompanhar bem lá, tá? Seja no Facebook, seja no Instagram, seja no Twitter ou no nosso YouTube. Sem maior delongas, vamos para a nossa dica número 1, não é? Princípios de direito penal e norma penal. Pessoal, conforme já projetado aí para vocês, o primeiro ponto que a gente tem que tratar aqui é a dica número 1, né? Um princípio fundamental do direito penal, que é o nosso princípio da legalidade. Então, fica aqui já o registro. O nosso princípio é o princípio mais importante do direito penal. Lembre-se, né? Se você não estava com ele na cabeça, ali, ó, lá no nosso artigo 5º na Constituição Federal, inciso 39, e também com traçento legal lá no Código Penal, no artigo 1º, pessoal. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que esse princípio da legalidade, tá aqui o primeiro ponto, o princípio da legalidade, ele vai ser aí um freio ao poder estatal e também uma garantia individual do cidadão, tá? Um freio ao poder do Estado e uma garantia individual do cidadão. Corta aqui para mim um pouquinho. A primeira coisa que eu queria que você lembrasse, princípio da legalidade, ele se subdivide, tá? Então, quando a gente falar do princípio da legalidade, é lembrar, em primeiro lugar, né, do escrito. O que vem escrito lá no princípio da legalidade? Não haverá crime sem lei anterior que o defina. E também não haverá pena sem a prévia cominação legal. Isso quer dizer, não posso criar um crime senão por meio de lei, tá? Por meio de lei, tá? Qual é um documento, professor? A lei ordinária é o documento que vai ser o criador de uma norma penal. Pelo processo legislativo bicameral, iniciando em uma das casas legislativas, seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados, e aí a outra funciona como uma casa revisora e depois vem lá para a sanção ou veto do presidente. Então, feito esse processo, essa lei passa a ter validade. Preenchendo, então, também o preceito primário, a gente pode dar o exemplo aqui como o artigo 121, matar alguém, ali é o preceito primário. A norma tem que ter um preceito secundário também, a cominação da pena. Não existe crime sem que haja um tipo penal sendo descrito, o comportamento que será proibido e também aquela pena cominada ao final. No caso do artigo 121, se for na forma simples, a reclusão de 6 a 20 anos, ok? Bota na telinha aí. Pessoal, lembre-se, tá? Que o princípio da legalidade, ele vai ser aí subdividido em reserva legal, lembrando, não é? Que o STF já decidiu, então aqui vale a pena a gente fazer o registro, não é? O STF já entende ser possível a edição de medida provisória sobre matéria relativa a direito penal, desde que tratem de normas penais benéficas, tá? Mas, em regra, é a lei ordinária. E anterioridade, ninguém pode ser punido se não existir uma lei que considere o fato praticado como crime, ok? Aqui nós deixamos aí o nosso já registro, tá? O nosso registro do princípio da legalidade. A gente passa a falar do princípio da insignificância. Pessoal, o que eu quero que vocês se lembrem, o princípio da insignificância, também chamado, né, na prática dos chamados crimes de bagatela, tá? Ele é adotado pelo nosso ordenamento já. Corta aqui para mim um pouquinho. Ele já é adotado pelo nosso ordenamento, não especificamente na lei, mas por meio da jurisprudência. O princípio da insignificância quer dizer, olha, eu até tenho uma chamada tipicidade formal. Vamos supor, alguém furta uma caneta. A subtração da caneta se encaixa formalmente lá no tipo do artigo 155. Todavia, eu precisaria verificar se essa caneta, de fato, não é? Ela tem um valor relevante frente a quem a possui ou frente a quem
tem a propriedade sobre ela, para saber se houve a afronta ao bem jurídico patrimônio. Imaginemos que a caneta vale R$1 e essa pessoa ganha por mês R$25 mil, tem um patrimônio aí acentuado na casa de 4 ou 5 milhões. Aquele R$1 não fará diferença, aqui entraria a ideia do princípio da insignificância. Bota na telinha aí, só para a gente lembrar quais são os requisitos, porque o STF já manifestou-se nesse sentido, aceitando, não é, a questão da aplicação do princípio da insignificância. Só que ele adota alguns requisitos objetivos para a aplicação desse princípio. Primeiro dos requisitos postos seria, então, a mínima ofensividade da conduta do agente. Nenhuma periculosidade social da ação. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade, pessoal, da lesão jurídica provocada. Para a gente fechar e falarmos rapidamente de uma questão vinculada à norma, o princípio aí é o princípio da individualização da pena. Individualização da pena. Pessoal, o princípio da individualização, corta aqui para mim, o princípio da individualização da pena, o que a gente tem que lembrar dele, princípio da individualização da pena. Pessoal, preciso que você guarde. A individualização da pena, ela acontece num primeiro momento quando se constrói a legislação, tá? Lá atrás, quando há a construção da legislação, e também, não é? Na hora do juiz aplicar, ele individualiza, e também na hora da execução da pena. Então a gente tem 3 momentos que a gente vai verificar a individualização. O princípio da individualização da pena foi o responsável pela, por exemplo, a retirada daquela limitação lá na lei dos crimes hediondos, onde trazia que, dizendo, né, não há progressão de regime de penas para crime hediondo. Isso feriria o princípio da individualização da pena. Se 2 pessoas querem, não é, praticar um crime, depois de condenadas, vamos supor, uma quer se recuperar, a outra não. Eu não posso tratar as 2 da mesma forma. Foi daí que derrubaram essa limitação, com base no princípio da individualização da pena. Bota na telinha aí, a gente vai falar agora de normas, para a gente fechar a nossa dica, normas penais. Pessoal, preciso que vocês lembrem o que é uma norma penal em branco, tá? Que não se confunde com tipo penal aberto. Norma penal em branco, nós vamos dividi-la em homogênea, não é? E heterogênea. Então tá aqui dividida. O tipo penal aberto em fechado e o tipo penal aberto. Então, o tipo penal ele pode ser fechado ou aberto. A dica é, corta aqui para mim, norma penal em branco é aquela norma que ela é válida, foi construída a partir de um processo legislativo válido, mas eu preciso de um complemento para que ela tenha efetividade. Um exemplo, professor, de norma penal em branco, homogênea. A gente tem lá o artigo 236 do Código Penal, que vai dizer, não é, sobre aquela ocultação de impedimento ao casamento. Eu preciso do artigo 1521 do Código Civil. Então é uma lei sendo complementada por outra lei, por isso homogênea, homo de igual. Quando eu tenho um ato normativo infralegal, aquele que está abaixo da lei, completando a lei, a gente vai chamar ela de norma penal em branco heterogênea. É o que acontece com o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, o tráfico de drogas. Não é a lei de drogas que diz o que é drogas, é uma portaria da Anvisa, tá? Uma portaria da Anvisa que vai dizer quais são essas substâncias que serão limitadas no seu porte, na sua manipulação, é ela quem vai dizer, ok? Bom, não confunda com tipo penal aberto e tipo penal fechado. Tipo penal fechado é a regra, né? Não admitindo aquela chamada interpretação analógica. O tipo penal aberto é aquele que admite interpretação analógica. Ele traz algumas hipóteses e, por analogia, você pode interpretar. É o que acontece no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3, como exemplo. Vários meios podem qualificar o crime de homicídio. Então, eu posso qualificar pelo emprego do veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura. E ele coloca lá no final da redação, ou qualquer outro meio insidioso ou cruel. Por exemplo, o ácido não está ali no rol dos 5, mas ele entra nessa lacuna deixada pela lei onde a gente pode fazer uma interpretação analógica. Ok, pessoal? Espero que tenha ajudado. Essa foi a nossa dica de hoje. Até a próxima!